Como que nós podemos identificar uma seita? Quais são as características de uma seita? Porque hoje em dia as pessoas vão procurar algumas igrejas para congregar e não sabem, opa, aqui é uma seita e eu não sei. Vamos lembrar das 4 operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Pensa assim, na multiplicação, uma seita sempre... Desculpa, na adição, uma seita sempre adiciona algo à Bíblia. Uhum. Então você pega, por exemplo, os adventistas do 7º dia. Eles adicionam, é a Bíblia. Tudo bem, eles creem na Bíblia, mas é a Bíblia mais a Ellen White. Tudo que a Ellen White fala é sagrado. Quando eu falo isso, os adventistas não gostam de ouvir. Só que quem é adventista de verdade, raiz, sabe que na escola sabatina, eles dizem assim, vamos abrir a palavra de Deus, e citam livros da Ellen White. Uhum. Entendeu? Na prática é isso. A Testemunho de Jeová é a Bíblia, tudo bem, tem a Bíblia, mas também tem a Sentinela. Também tem o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Também tem, sei lá, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Uhum. Esses livros são sagrados para eles. Os Mormons têm o livro de Mormon. Tem Doutrinas e Convênios. Tem Joseph Smith, Pérolas de Grande Valor. Exato. São 3 principais, né? Doutrinas e Convênios, Pérolas de Grande Valor e principalmente o livro de Mormons. Então, adicionou algo à Bíblia, seita. Não é só a Bíblia, é a Bíblia mais alguma coisa. E isso pode ser oficial ou extraoficial. Oficial, como no caso dos Mormons. Os Mormons, ele tem uma Bíblia, a Bíblia, que quando termina Apocalipse, começa o livro de Mormon. E quando termina o livro de Mormon, começa Doutrinas e Convênios. Quando termina Pérolas de Grande Valor. Então, na cara dura. Agora, tem os velados, como por exemplo os adventistas, que se eu falo isso, o adventista, não, nós não somos a Ellen White, só que na escola sabatina chama de palavra de Deus, entende? Então, adicionou algo à Bíblia, seita. Vamos lá, adição, subtração. A seita sempre subtrai algo da pessoa de Deus, sempre, é uma regra. Eu citei adventista, de TJ, vamos continuar, vamos pro TJ. Jesus não é Deus. Então, subtraindo de Jesus sua divindade. Sei lá, para os Mormons, né? Para os Mormons, Jesus também não é divino. Para as TJs, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Então, subtraiu alguma coisa da divindade, então é uma seita. Então, na adição, adiciona alguma coisa à Bíblia, na subtração, subtrai alguma coisa da palavra de Deus. Na multiplicação, multiplicam os meios de salvação. A salvação é graça, mas é graça mais guardar o sábado. Se você não guardar, multiplicado, tem uma multiplicação aí. Sim. Para as TJs, bater de porta em porta. Quando você sai de manhã e que você vê um monte de TJ no seu bairro, coalhado de TJ no bairro de porta, não é exatamente que eles são preocupados com a evangelização do mundo, não sei o que lá. É que para eles, se uma Testemunha de Jeová não sai de porta em porta tantas horas por mês, ela não é salva. Ela não é salva. Tem a ver com a salvação. E quando eu falo isso aí, Testemunha de Jeová que não gosta, vamos lá, eu não lembro agora porque mudou em 2000 a quantidade de horas, tá? Mas X horas, não importa, que 10 horas por mês. Se você não... Toda seita é muito organizada. A Testemunha de Jeová, porque você só pode controlar aquilo que você tem... Você só pode controlar, dominar aquilo que você tem controle. Então, seitas são organizadas. As Testemunhas de Jeová são contadas mensalmente. Então, no dia 30 de cada mês, dá para saber quantas milhões de Testemunhas de Jeová existem no mundo. Literalmente. Nossa. Então, tipo assim, 4.712.496. Um exemplo. Todas as Testemunhas de Jeová são contadas mensalmente. Se você não vai de porta em porta aquele tanto de horas naquele mês, você não é contado. Louco. Literalmente. Loucura. Eles chamam de perder o privilégio. Você perde o privilégio de Testemunho de Jeová. Entende? Então, multiplica os meios de salvação. E, por último, na divisão, as seitas, elas dividem com Deus a fidelidade dos membros. Por exemplo, você tem que ser fiel a Deus, ok, mas você tem que ser fiel a nós na mesma proporção que você é fiel a Deus. Entendi. Tipo assim, só a nossa igreja. Exclusivismo. Exclusivismo. Só a nossa igreja, só a gente. Por exemplo, se você for numa igreja adventista agora e falar assim, quero congregar aqui. Tá, você tem que se batizar. Por quê?
Porque agora sim você tá na verdade. Então, e você, depois que você é adventista, você não pode mais frequentar outra igreja e conhecer misericórdia, porque lá é a Babilônia grande. Aqui é a verdade. Então, a seita, por exemplo, uma testemunha de Jeová. Vamos dizer que você é meu filho e nós dois somos TJs. Aí você se converte. Se você se converter, eu não posso mais conversar com você. Nem bom dia. Não é mais não é irmão na fé, Não, nada? Se você morrer, eu não posso ir no velório. Se você casar, eu não posso ir ao casamento. Porque se eu for, eu vou ser desassociado. Entende? Então, a divisão, eles dividem com Deus a glória de Deus, a fidelidade que o fiel tem que ter com Deus, também tem que ter com a organização. Então, com as 4 operações matemáticas fica fácil. Então, adicionam algo à Bíblia, subtraem algo da pessoa de Deus, multiplicam os meios de salvação e dividem com Deus a fidelidade dos membros. A partir dessas 4 operações, Você consegue é identificar. possível identificar uma seita. Se não me engano, os TJ, eles têm até um livrinho, acho que um livrinho antigo, que era como evangelizar os evangélicos. Adventistas também. Também Adventista? Também, Adventista então, quando começa assim, aceita. Adventista também. Nossa, pra onde tá chegando, aí. gente?